fortalecermos mais a nossa fé, mais a nossa esperança. E de que maneira que nós fortalecemos a nossa fé, que nós fortalecemos a nossa esperança? Na palavra do Senhor. Glória a Deus, porque nós somos igreja. É aqui que nós fortalecemos a nossa fé e a nossa esperança. Não é sozinho, isolado. Igreja é para isso. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. Então esse é o propósito da igreja. Quando nós nos reunimos e ouvimos a palavra do Senhor, a nossa fé é fortalecida. Nós somos alimentados pela palavra. A nossa esperança é renovada. Amém? Então mais fé, mais esperança, porque nós estamos vivendo dias desafiadores. O mundo está, parece que entrando em colapso. Mas nós temos uma firme esperança. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, porque eu sei que há um lugar que me espera. Então essa deve ser a nossa esperança, que nós estamos aqui de passagem, é passageira a nossa vida, mas nós temos uma vida eterna para viver com o Senhor, e nós não podemos jamais perder a nossa salvação. Nós precisamos estar firmes até o dia que Ele surgir nas nuvens para nos buscar, ou individualmente buscar cada um de nós. Mas nós veremos o Senhor face a face. Essa é a nossa esperança. Aleluia! Se nós esperarmos só as coisas terrenas, a Bíblia diz que nós somos miseráveis. Nós temos que ter as coisas terrenas para usufruirmos e glorificarmos ao Senhor. Mas o que você vai levar para a eternidade são as coisas espirituais que você conquistou aqui. É a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, as vidas que você evangelizou, que você ganhou para Jesus, que você orou, que você ministrou, que você ajudou, que você pregou. É isso que você vai levar. Nós não podemos chegar diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Nós vamos apresentar ao Senhor tudo aquilo que nós fizemos em vida. Amém? Então, o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que nós ainda não vemos. Isso é fé. É a base da vida cristã. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Porque para você se aproximar de Deus, para você conhecer a Deus, você precisa ter fé. É pela fé. Não há nada palpável. Não há nada palpável. É pela fé. Fé fala do sobrenatural. E a frase dita por Abacuque, que nós encontramos ali em Romanos, encontramos em Gálatas, em Hebreus também, a repetição desta frase que diz: o justo viverá da sua fé. Então agora chegou a hora de cada crente viver da fé que ele tem. Não é da fé do seu pastor, do seu líder, é da sua fé. Pastora, mas será que eu tenho fé? Tem. Porque quando você conheceu Jesus, quando você aceitou Jesus, já foi te dado, eu falo, um pacotinho de fé. Uma semente de fé. E você precisa o quê? Desenvolver esta fé. Mas foi dada a todos nós uma medida de fé. Agora, ou você desenvolve a sua fé, ou essa fé fica estagnada e atrofia. Então, mas todos nós temos fé. E precisamos o quê? Alimentar esta fé. Todas as promessas de Deus para as nossas vidas, elas são acessadas pela fé. A nossa salvação é pela fé. Você ouviu, você creu e você aceitou Jesus, você confessou Jesus. Tudo foi pela fé. Mesmo que você não entendia o processo, mas foi pela fé que você aceitou Jesus. E é pela fé que você está hoje aqui. Então, tudo que nós acessamos em Deus, nós acessamos pela fé. A nossa salvação, a cura, a libertação, a santificação, a prosperidade, a vida abundante, tudo nós acessamos pela fé.
Em Romanos, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a essa graça. É pela fé que nós acessamos a graça. É pela fé que nós desfrutamos da graça de Deus, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tem alguém passando tribulação aí? Sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, experiência. Não tem nem o que explicar este versículo. E a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado a nós. Olha que coisa extraordinária. Isso aqui é uma sequência vitoriosa. É como se fosse um quebra-cabeça, uma engrenagem, que a palavra de Deus está nos ensinando aqui sobre a fé, sobre a graça, e que tudo isso tem um propósito, gerar em nós essa experiência. Porque a pessoa que tem experiência, ela não se desespera, ela confia, ela crê, ela não se desespera, ela espera, ela tem esperança, porque ela já foi forjado, já foi desenvolvido nela, essa paciência, essa perseverança. E a esperança é o caminho que nós percorremos, entre a promessa e o cumprimento dela. Este caminho é o caminho da esperança. E é aqui que muitos desistem. Porque parece que está longe. Parece que não vai chegar. Todo mundo é abençoado. Todo mundo consegue. Todo mundo conquista. Acontece para fulano, ciclano, beltrano e para mim. E às vezes é neste momento que nós desistimos, quando a bênção está chegando. Eu falo, às vezes a bênção está virando a esquina e você está virando as costas para retroceder. Você não vai encontrar com a bênção. Então, essa é a esperança que nós temos. Que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Seja todo homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro. E todas as promessas do Senhor, elas foram testadas e aprovadas. Todas as promessas. Então, coloque a sua esperança na palavra de Deus, nas promessas, não nas circunstâncias, não no que você está ouvindo falar, não nas coisas que você está vendo, não nas coisas que estão te falando. Nós não podemos ignorar que nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias de incertezas. Mas nós não podemos olhar para isso, nós temos que olhar para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, a nossa esperança, a nossa fé é renovada. Quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós acrescentamos mais fé e acrescentamos mais esperança à nossa vida. Amém? Então, a esperança é este caminho, é uma certeza de que nós vamos chegar no nosso destino. Nós vamos chegar no nosso destino, nós não vamos ficar no meio do caminho, nós não seremos envergonhados. E a fé é o que sustenta a sua esperança. Amém? Para que você tenha esperança, você precisa ter fé. Porque no momento que às vezes você quer desistir, brota a fé. E você é renovado. Quantas vezes você pensou em parar? Você pensou em desistir? Mas lá do fundo surgiu algo. E você não parou. Você não desistiu. Você perseverou. Você continuou.
Isso significa o quê? Que a sua fé sustentou a sua esperança. E você chegou na sua bênção, você chegou no seu milagre. E se você ainda não chegou, persevera, continua. Nós estamos aqui, nós somos igreja, nós somos pastores, nós somos líderes para ajudar você. Na célula você é ajudado. Você é sustentado na sua fé para você chegar até o seu destino. Chegar até a sua bênção, chegar até o seu milagre. Amém? E como é maravilhoso quando nós nos voltamos para as promessas do Senhor. As promessas do Senhor, elas nos renovam. E a Bíblia diz que nós temos que reter firme a nossa confissão. Então não vamos confessar o que nós estamos vendo na mídia, ou o que realmente está acontecendo, porque se nós formos confessar o que está acontecendo, principalmente no Brasil, nós estamos reforçando aquilo ali. Então nós não vamos confessar o que está de fato acontecendo, nós vamos confessar o que a palavra de Deus está dizendo. O Brasil não tem jeito? Tem jeito sim, porque nós temos promessas de Deus para o Brasil. O Brasil é o maior celeiro de missionários, isso já foi profetizado. O Brasil é terra de avivamento. O Brasil é do Senhor Jesus, o Brasil é rico, o Brasil é próspero. E Deus vai dar um jeito, é Deus que vai dar um jeito em toda a corrupção, em tudo isso que está acontecendo. Mas a nossa esperança tem que se voltar para as promessas. A nossa esperança tem que se voltar para as profecias que já foram liberadas para o Brasil. Morre Cerulo já liberou muitas profecias. Billy Graham já liberou. Dom Lynch já liberou. Não é aquele que vinha? Dan Duque. E quantos profetas? E é nessas palavras que nós temos que firmar a nossa fé e a nossa esperança. Nós não vamos entregar a nossa nação para o inimigo. Nós não vamos entregar os nossos filhos. Nós não vamos entregar as nossas famílias. Nós não vamos entregar as nossas empresas. Nós não vamos entregar os nossos bens. Nós não vamos entregar os nossos recursos. Nós não vamos entregar aquilo que nos deu, que é a nossa liberdade de nos expressarmos. Porque eles estão querendo calar a nossa voz. Mas nós não vamos entregar, porque nós temos um Deus por nós. E este Deus prometeu que nós iremos aos confins da terra levar a palavra dele. Então ninguém pode calar a sua voz. Ninguém pode calar, porque uma promessa já foi liberada para você. Então não desista daquilo que Deus já prometeu para você. Não desista da promessa, não desista do milagre, não desista daquilo que você está orando, que você está velando. O inimigo vai vir para entristecer você. Ele vai vir para dizer que não tem mais jeito, que você já esperou muito tempo, é melhor desistir, é melhor partir para outro. Mas se foi Deus que prometeu, persevera. Persevera. Amém? Então, quando nós temos esta certeza de que Deus nos prometeu, a nossa fé sustenta essa promessa. A nossa fé sustenta a nossa esperança. Ela é como se fosse ganchos de sustentação, que não deixa você cair, que não deixa você sucumbir. É a sua fé. Eu falo que a nossa fé, ela nos sustenta tanto por baixo como por cima também. Por baixo que você não vai afundar. E por cima você não vai despencar. Então a fé é essa firmeza. Mas às vezes nós nos enfraquecemos. Nós entristecemos. Paulo diz assim, quem enfraquece que eu também não enfraqueço. Existem momentos nas nossas vidas que a gente fala assim, meu Deus do céu, parece que não vai se cumprir na minha vida. Parece que esse dia nunca vai chegar. Parece que as promessas que Deus fez para mim não vão acontecer. Um dia eu vivi dessa forma. E esse louvor, ele falava muito ao meu coração. Quando eu cantava este louvor, eu chorava, mas eu também era renovada. Porque eu dizia, Senhor, parece que este dia nunca vai chegar.
Parece que as suas promessas, elas não vão se cumprir. E esse dia eu estava pensando a respeito do Brasil, quanto nós já oramos pelo Brasil. Em Porto Seguro, quantas profecias. Mas vai se cumprir. Este dia vai chegar. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Aleluia. Este dia vai chegar na sua vida. Nunca vai chegar. Esse mesmo, suas promessas, eu não vou viver. O ir à terra. Suas bênçãos sobre os meus. Ele que começou a obra em minha vida. Na sua vida, Ele é fiel. Fiel. Se Ele é fiel, eu não morrerei. Antes sim verei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Oh, aleluia! Sou boa obra em minha vida. É fiel, e Ele é fiel. Não descansará, não descansará, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, Ele não descansará. Aleluia. Bem do Senhor aqui na terra e no céu. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, e Ele vai cumprir a promessa dEle na sua vida. Aleluia. Não desista. Por que que este louvor, ele é tão inspirado? Porque ele fala da nossa frustração, da nossa decepção. Nós nos frustramos. Parece que nós perdemos a esperança que aquele dia nunca vai chegar. Parece que este dia nunca vai chegar. Mas de repente nós nos voltamos para a palavra de Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que Ele é fiel. Que Ele não dorme, que Ele não descansa. Ele está trabalhando em nosso favor. E que nós não morreremos, mas nós viveremos para contar os feitos do Senhor. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas eu vivo por aquilo que eu creio. Então, no mesmo momento que nós estamos, às vezes, perdendo a esperança, a nossa fé, ela nos sustenta. Por isso que nós não podemos perder a nossa fé jamais. Jamais podemos perder e negociar a nossa fé, porque a nossa fé é que traz esse sustento para as nossas vidas. E eu quero ler aqui com vocês um trecho da palavra de Deus, que vai trazer para nós o relato de pessoas também que estavam decepcionadas, que estavam frustradas, que estavam tristes, que tinham perdido a esperança. Mas Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para você. Jesus é a esperança para a sua família. Jesus é a esperança para o seu casamento. Jesus é a esperança para o seu filho. Jesus é a esperança para as suas finanças. Jesus é a esperança para este mundo. Jesus é a esperança para o Brasil.
Jesus é a nossa esperança, aleluia, e a nossa esperança no Senhor, ela não será frustrada, os pensamentos que o Senhor tem para você, são pensamentos de bem e não de mal. O que Deus tem para você é vitória. O Senhor te trouxe aqui nesta manhã para renovar você, para renovar a sua fé, para renovar a sua esperança. O nosso Deus é lindo e Ele se importa com você. Lucas capítulo 24, versículo 13 a seguir nos relata essa história. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para a aldeia, que distava de Jerusalém a 60 estádios, 11, 12 quilômetros mais ou menos, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos dele estavam como que fechados, e não o reconheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas que no caminho trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrina em Jerusalém, e não sabe as coisas que têm sucedido nesses últimos dias? Você sabe as coisas que têm sucedido esses últimos dias? E ele lhe perguntou quais? E eles disseram a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós, decepcionados, nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora sobre tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, o qual de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto a visão de um anjo, e que ele estava vivo. E alguns que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser sim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não ouviram. E eles lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse. Isso é Jesus falando para eles, e eles nem sabiam que era Jesus. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrassem na sua glória? Ora, Jesus trazendo a memória deles, Jesus resgatando, trazendo a lembrança, as promessas. E começando, olha, Jesus começou por Moisés, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como se ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomou o pão, abençoou e partiu e deu a eles. E nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e conheceram que era Jesus, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falavas, e quando ele abria as Escrituras? E nessa mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11, porque Judas já tinha suicidado, né? E os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão.
E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora conhecido no partir do pão. Queridos, este para mim é o maior texto de esperança que a Bíblia tem. Ele ressuscitou. Esse é o texto que consola o meu coração, que conforta o meu coração, porque eu me transporto para a época de Jesus. Às vezes eu fico pensando assim, se Jesus tivesse me levado, como vocês ficariam tristes? Né, no acidente que eu sofri, como seria dolorido, como nós perdemos queridos pastores, amados, como foi triste. Agora eles perderam Jesus, que era o tudo para eles. Então eles estavam tristes, eles estavam decepcionados. E eu quero destacar aqui alguns pontos deste texto para finalizarmos, e que você possa colocar a sua confiança, a sua esperança, a sua fé naquele que ressuscitou. Amém? Que nem a morte pôde detê-lo, que nada pôde segurá-lo, que o sepulcro não o segurou. Você vai a Jerusalém e você vai encontrar o túmulo dele vazio, e uma placa dizendo assim, ele não está aqui, ele ressuscitou. O que eu quero destacar primeiro, é que aqueles homens, eles iam conversando a respeito de todos os acontecimentos, de tudo que estava acontecendo naqueles dias. Não é diferente do que nós estamos vivendo. Qualquer lugar que você chega, se você vai, visitar alguém, ou se vai, as pessoas estão falando sobre os últimos acontecimentos, estão falando sobre a pandemia, estão falando sobre o Afeganistão, estão falando sobre a crise política, jurídica do Brasil, estão falando sobre esses acontecimentos. E eles estavam caminhando e falando sobre os últimos acontecimentos. Eles estavam assustados com tudo aquilo. Mas o segundo ponto é que Jesus estava com eles. Jesus estava com eles. Naquele momento que eles estavam conversando, Jesus se aproximou como um peregrino, porque eles estavam viajando a pé, eles estavam caminhando até a outra cidade. E de repente eu fico pensando assim, se eram mais ou menos 10, 15 pessoas, e chegou um estranho, quase não dá para perceber, mas 2 pessoas, é impossível, é praticamente impossível. Convivo muito com a pastora Jane, com o pastor Wagner. Se de repente eles estão caminhando lá no Parque das Nações Indígenas, e eu chegar, vocês não vão me reconhecer? Lógico. Eles caminhavam com Jesus, eles eram discípulos de Jesus. E no momento que eles estavam ali conversando, Jesus também chegou e foi caminhando com eles. E eles não perceberam. Eles não reconheceram, eles estavam impedidos, parece que os olhos estavam vendados. Você sabe por quê? Porque quando nós tiramos a nossa visão de Jesus, quando nós tiramos o nosso foco da palavra e começamos a olhar para as circunstâncias, nós não conseguimos mais enxergar Jesus, nós não reconhecemos mais Jesus. Quando você tira o seu foco da promessa, da palavra, e você começa a olhar para o que está acontecendo no mundo, você começa a olhar para o que às vezes está acontecendo na sua família, o que está acontecendo à sua volta, você não consegue mais reconhecer Jesus. Você não consegue mais reconhecer as promessas. E foi assim que aconteceu. Eles estavam tão tomados por aquelas notícias, por tudo aquilo que aconteceu, que Jesus estava caminhando com eles, Jesus estava junto com eles, e eles não estavam reconhecendo. Jesus está com você. Jesus está no seu barco. Jesus está no seu barco. Ele está com você no momento da luta, da guerra, da adversidade, da tribulação. Ele está com você. Ele jamais te deixou. Ele jamais te abandonou. Ele sabe tudo o que você passou.
E outro ponto é que eles estavam tristes e frustrados, dizendo: nós esperávamos. Eles começaram a contar para o próprio Jesus a história de Jesus. Nós estamos falando de Jesus, o Nazareno, aquele que foi grande entre os profetas e entre todo o povo, aquele que fez maravilhas, aquele que curou os enfermos, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que multiplicou os pães e os peixes, aquele que nós esperávamos que ia trazer a redenção para Israel. Pois é desse Jesus que nós estamos falando. Ele foi morto, ele foi crucificado, ele foi sepultado. Está certo que as mulheres falaram que diz que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Olha que coisa, olha que ponto chegou a dúvida, a incredulidade. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, a dúvida e a incredulidade toma conta do nosso coração. Não podemos tirar os olhos de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? E aí, eles foram caminhando e chegaram na cidade. E Jesus fez, como se ele iria continuar a viagem. E eles iriam parar ali. Mas de repente eles disseram assim: está tão boa essa conversa. Está tão gostosa essa conversa. Fica conosco. Não vai embora. Vem ficar conosco aqui na aldeia onde nós vamos ficar. E Jesus atendeu a solicitação deles. Isso mostra que Jesus nunca vai nos desamparar. Jesus é o nosso socorro bem presente. Mesmo que você esteja duvidando, mesmo que você esteja incrédulo, o Senhor Jesus está ali com você. Mesmo que às vezes você fale até algumas bobeiras que não deveria ter falado, Jesus está ali com você. E a presença dEle vai aquebrantar o teu coração. Por isso que nós não podemos desistir nunca de Jesus. Não importa as circunstâncias, Ele está ali com você. E eles disseram: fica conosco, vamos fazer uma refeição juntos. Isso fala, sabe do quê? De intimidade. No momento da crise, que às vezes você se esperneia para lá, você se esperneia para cá, você tem que parar e dizer: Jesus, fica comigo, Jesus. Não vai, Jesus. Vem cear comigo, Jesus. Venha fazer uma refeição comigo. Vamos nos alimentar, Jesus. Tu és o pão da vida. Tu és a água da vida. Jesus, eu preciso de Ti. Jesus, eu necessito de Ti. E era isso que eu clamava. Um dia, eu já estava tão agoniada. Eu estava sozinha em casa. E eu gritei: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu não quero mais conviver com esse sentimento. Eu não quero passar as noites em claros, porque eu estava com insônia. Jesus, eu quero a minha vida de volta. Vem, Jesus, cear comigo. Vem, Jesus, fica aqui. Porque o medo bateu a porta do meu coração. A insegurança bateu a porta do meu coração. A incerteza bateu a porta do meu coração. Mas eu disse: Jesus, fica comigo, Jesus. Vem, Jesus, cear comigo. E naquele momento de comunhão, naquele momento de intimidade, os olhos foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. E no mesmo instante, eles foram restaurados. Porque eles disseram assim: meu Deus. Era por isso que o nosso coração queimava quando ele estava falando, quando ele pegou as escrituras. O que Jesus fez? Jesus levou eles de volta para a palavra. Jesus tirou eles, o olhar deles, daquela circunstância, do medo, da insegurança, da tristeza, da decepção, e trouxe de volta para a palavra. Jesus abriu as escrituras, porque o texto diz que ele abriu as escrituras, e ele começou a falar desde Moisés, e disse assim: olha, mas o próprio Cristo não disse que ele deveria padecer, morrer e ressuscitar? Então aí está a esperança de vocês. Jesus trouxe eles de volta para a esperança.
E hoje Jesus está trazendo você de volta para a esperança. Tudo aquilo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Jesus atendeu o pedido, ficou com eles, ceou com eles. E eu quero dizer que Jesus está atendendo o seu pedido nesta manhã. Fica comigo. E tinha um louvor tão antigo que minha mãe cantava, que dizia assim: fica conosco, nosso amado e bom Jesus, fica conosco pelo seu imenso amor. Eu era uma criança, e eu chamava Jesus para ficar comigo, e eu sentia a presença dele, e sinto até hoje. Então Jesus está esperando você nesta manhã, dizer: fica conosco, fica comigo, meu amado e bom Jesus, fica comigo, Senhor. Eu preciso ser renovado na minha esperança, eu preciso ser renovado na minha fé. E isso aconteceu, porque no versículo 32 e 35 diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, eles reagiram, eles se levantaram, eles não ficaram prostrados. E é isso que o Senhor vai fazer com você. Nessa manhã, você está reagindo, você não vai ficar prostrado, você vai se levantar para cumprir o seu propósito na terra, para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Você não vai ficar chorando as suas dores, as suas mágoas, as suas decepções, as suas frustrações, porque Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele ressuscitou. E eles saíram e foram encontrar com os outros discípulos e testificar que Jesus está vivo. E nesta manhã, esta é a palavra que Deus tem para a sua vida. Uma palavra de renovo, uma palavra de restauração, da sua fé, da sua esperança. Convide Jesus, chame Jesus para ficar com você. Ele quer renovar a tua fé, Ele quer renovar a tua esperança.